Capítulo 3. De volta à família. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais às vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Patrão, o senhor Miguel, seu sobrinho, aí se encontra, falou o mordomo. Ora, manda-o entrar, mas por que não fizesse isso antes? Hermínio e Erundina, sorrindo, desceram as escadarias para receberem o único sobrinho que tinham. Miguel, que bom que voltaste de viagem. Como estás saudável e diferente dos dias em que... Bem, estás ótimo, rapaz. Obrigado, meus tios. Prezo em revê-los bem. Mas venha, vamos nos sentar no jardim de inverno. Faço questão. Emendou a senhora Erundina, que almoces conosco hoje. Terei prazer, minha tia. Miguel não quis perguntar sobre Florence, mas se satisfez em ver que seus tios não haviam guardado mágoa por causa do casamento desfeito. Então perguntou: Júnior já se formou na Universidade de Oslo? Dizem que, da Noruega, é a mais nova e a melhor de todas as universidades. Ainda não, mas está inconformado com a demora dos estudos. Sente muitas saudades de casa. Mas por que ele não vem agora, nas férias? Pois é, tratou de seguir com um amigo a fim de passar o verão com a família do rapaz. Chora lamúrias, sente saudade, mas no momento que podia vir, deixou-nos. Esses rapazes. Aí deve ter rabo de saia. Concordas, Miguel? Perguntou o senhor Hermínio. Deveras, minhas palavras não devem instigar a vós o infortúnio do filho pródigo, mas acho que isso é bem provável. Ora, não conhecemos a família do amigo de Hermininho. No entanto, todos naquela escola são de famílias aristocratas, falou a tia de Miguel. Sem dúvida, tia, sem dúvida. E Miguel, lembrando-se do perigo que as drogas poderiam causar, caso o primo delas fizesse uso, afirmou ainda. Mas toda mãe deve temer a ausência prolongada do filho. Por que a senhora não vai participar com ele das festividades à entrada da nova estação naquela cidade, pelo menos por alguns poucos dias? Isto mesmo, deste-nos uma ótima ideia. O que achas, Hermínio? Acho uma solução fantástica. Com esse aconselhamento, Miguel estava colocando em prática o desejo de auxiliar o próximo e ficou feliz com sua própria atitude. Era sua autoestima que voltava a crescer. Mas agora precisaria arrumar um bom trabalho para sentir-se completo. E, como que entrando em sintonia telepática com o tio, este lhe perguntou: Miguel, prezo-te muito, sabes disso, és meu sobrinho. O que se passou foi lastimável. Sempre desejei um genro honrado como tu. Eu sei que voltas de viagem e sei também que estás sem trabalho. Voltarás para a Universidade de Innsbruck? Para lá não volto. Pretendo terminar a faculdade aqui mesmo. Então, por que não vens trabalhar comigo? Como sabes, teu pai foi ótimo na administração de meus haveres. O que me dizes? Bem, sei que para a medicina eu me capacito. Contudo, na administração, ora, filho, aprenderás. Terei que pensar um pouco, tio. Na verdade, a preocupação de Miguel era imaginar-se perto demais de Florence e temia o que poderia suceder. Não pretendia atrair a confiança dos tios, ainda que amasse profundamente Florence. Mas não poderia negar que nada tinha nos bolsos. O dinheiro ganho com as mulheres ele havia gasto nas despesas hospitalares, onde ficara internado por 3 meses. Envergonhou-se de si mesmo só em pensar nisso. Mas, enfim, agora se sentia renovado, então decidiu. Tentarei trabalhar com o vosso ensinamento, meu tio, e sob vossos olhares. Ora, sei que também estarás feliz em desfrutar da nossa companhia, não é mesmo?
Sois pessoas fantásticas, meus tios. Eu sempre soube disso e adorarei conviver convosco. Miguel iniciou o trabalho no gabinete do piso superior da torre, afastada da parte principal da casa. Volta e meia, seu tio, mesmo com dificuldade em subir aquelas escadarias, ia examinar o andamento do trabalho. O rapaz passou um mês trabalhando com alegria e já se matriculara na Universidade de Medicina do local, para cumprir o breve tempo que lhe faltava para se formar. Estava radiante e sentindo-se o mesmo de antes. Somente quando chegava em sua casa e se recolhia em seu quarto, a ausência paterna o entristecia. Era na hora do entardecer que aquela luz rosada lhe fazia voltar o coração a Deus, em agradecimento por haver nascido naquele lar e pelo pai amoroso com que fora presenteado. Não desejava pensar em Florence, mas, por vezes, sentia a necessidade de lembrar o tempo em que fora amado e que se sentira tão feliz. Nesses momentos, deitava-se contemplando pela vidraça as estrelas e imaginando que a sua Florence, um dia, em outra vida, como aprendera nos livros orientais, poderia viver ao seu lado e jamais o abandonaria. Depois, reformulava seu pensamento, lutava consigo mesmo para afastar da mente a lembrança da mulher que tanto amara. A ausência da droga, naqueles momentos, o fazia pensar que talvez o tratamento não houvesse sido suficiente para curá-lo. Por isso, resolveu procurar outro médico. Numa noite, enquanto seu corpo dormitava, lugares estranhos foram apresentados a ele, a mostrar-lhe algo que o horrorizou. Espíritos o acusavam, apontando o dedo em riste, como se ele estivesse auscultando o mais íntimo de suas almas. Diziam que estavam fartos das injustiças recebidas e que iriam vingar-se. Miguel acordou transtornado e não conseguiu mais dormir. O fato de ter visto seres tão horrendos, escuro e quase sem formas, deixaram-no depressivo. Seu pensamento o ligou com os narcóticos e uma vontade férrea de sorvê-los lhe penetrou o íntimo. Então, relembrando as atenções que deveria tomar, por ordem de seu médico, afastou essa ideia da cabeça, lembrando o amor que tivera e que perdera por causa das drogas. No dia seguinte, caminhou até a praça central, onde no passado encontrara Samantha e relembrou suas primeiras noites, quando começara a usar as drogas. Novamente, a ânsia feroz de sorvê-las o envolveu e uma vontade férrea de rever Samantha o perseguiu como se alguém dissesse: Lembras? Como as substâncias proibidas nos são intensamente desejadas? Oh, voamos às nuvens. Na realidade, estavam ali os mesmos espíritos que haviam estado com ele durante o sono. Contudo, nesse assunto Miguel era neófito, e mesmo se lhe dissessem isso, ele não acreditaria. Chegou ao edifício e subiu até o andar superior. O Dr. Oswald o recebeu com simpatia e depois das apresentações, Miguel reclinou-se na poltrona. Doutor, estudo medicina. Parei por uns tempos, porque fui levado por uma jovem a experimentar alguns tipos de narcóticos. Eles me conduziram quase ao caminho da demência, e por pouco não fiz uma loucura de me suicidar. A vida errada que eu levava foi um dos motivos da morte de meu pai e por isso me desesperou. Foi aí que percebi o mal que estava fazendo a mim mesmo e procurei ajuda. Estive internado, passei por um tratamento e não tenho me drogado, mas estão acontecendo umas coisas e, bem, aqui estou novamente em busca de auxílio. O que aconteceu dessa vez é que tive um sonho horrível que me deixou muito impressionado. Miguel relatou o sonho para o Dr. Oswald. O médico ouviu com atenção e disse: Não há dúvida de que estás muito temeroso, achando que as fraquezas do passado poderão novamente te envolver. O sonho, lá bem no inconsciente, é um desejo que poderá te levar a segui-lo, desde que não procures ajuda, é claro. Mas, doutor, diga-me, não poderiam existir esses
O que eu diria? Seres monstruosos que vi? O sonho era muito real, foi como se eu estivesse mesmo lá. Não, espíritos são fantasias nossas. Isso é fruto do teu inconsciente, meu filho. Vou te dar uns comprimidos para relaxares e não pensares mais nisto. Irás dormir tranquilamente. Eu não desejo comprimidos, doutor. Quero ter uma vida saudável. Pretendo concluir os meus estudos. Mesmo que não queiras, compre somente uma caixinha, pois poderás necessitar. Está bem. Miguel marcou outra consulta para a semana seguinte e despediu-se do médico, satisfeito por ter encontrado alguém para ouvi-lo e ajudá-lo. Foi para casa assoviando. Chegou, tomou um banho, preparou-se para deitar e começou a ler o jornal que ainda não tinha lido pela manhã. Altas horas da noite, bateram à porta. Quem será a esta hora? Perguntou-se. Uma intuição de quem deveria ser lhe veio à mente. Florence estava em frente à porta de seu apartamento. Miguel, por favor, ajude-me. Meu marido não está bem. Vamos comigo. Como? Onde está ele? No caminho eu te conto. Apanhemos a minha charrete. Miguel subiu às pressas, colocou as calças e uma camisa, atirou nos ombros o casaco do terno e desceu correndo as escadarias. Ela já o aguardava na charrete e comandou os cavalos que saíram em disparada. Sabe, Miguel, eu e meu marido chegamos de viagem e fomos para a casa de meus pais que, como sabes, estão viajando. Depois, jantamos e quando fomos nos deitar, meu marido colocou a mão no peito e disse que não podia mais respirar. Desesperei-me e, como a essa hora o médico de nossa família deve estar dormindo, pensei em ti. Mamãe me contou que voltasse para a universidade e que muito brevemente te formarás. Florence colocou a mão sobre a mão de Miguel, que a retirou. Lembras, Miguel, como fomos felizes? O rapaz continuou calado. Não desejava mais iludir-se. Florence estava muito bem casada e, como dissera sua mãe, feliz. Sabes, jamais me esqueci de ti. Tu és ainda meu maior amor. Florence, nós estamos chegando. Por favor, diminua a marcha. Miguel saltou da charrete, adentrou o recinto e subiu depressa as escadarias, segurando-se nas colunatas de mármore, com a moça a segui-lo. Chegando ao patamar, perguntou a ela: em qual dormitório ele se encontra? Naquele que foi preparado para as nossas núpcias. Miguel olhou-a como se desaprovasse sua maneira de agir e continuou seco, sem mais nada a dizer. Percorreu o grande corredor onde ficava o dormitório e entrou, encontrando o esposo de Florence adormecido. Auscultou seu coração e falou a ela: ele está ébrio. Oh, sim. Às vezes ele bebe além da conta. Mas e seu coração? Terá que deixar de beber e fazer um tratamento pela obesidade. Oh, Miguel, venha comigo. Nada te direi aqui na frente dele. Florence apanhou Miguel pela mão e desceu as escadarias. Francamente, Florence, como pudeste apanhar-me em casa tarde da noite e me trazeres aqui por isto? Se perguntou o rapaz com voz enérgica. Isto? Não vês o inferno que vivo com esse homem? Desejava ficar um pouco contigo, sentir tuas mãos acariciando-me como fazia antes, sentindo o perfume de tua pele. Fiz questão que visses a minha vida como é. I- Isso que acabaste de ver é quando ele dorme. Mas e quando ele sai quebrando tudo pela frente? Quando mamãe me escreveu que havias voltado e que agora trabalhas com papai, fiz questão de deixar minha residência em Paris para rever-te. Remeti uma imensidade de cartas e nada respondeste. Cartas? Não as recebi. Mesmo assim, devias ao menos ter um pouco de respeito pelo teu esposo, já que não o amas. Então, não as entregaram a ti?
Poderiam ter sido meus pais? É bem provável. Não me perdoaste por não ter confiado em ti, não é? Miguel virou-se de costas. Não queria olhar aqueles lindos olhos azuis a implorar o seu amor. Não seria forte o suficiente para resistir tamanha tentação. Mandaste-me embora, anulaste o nosso casamento. Florence serviu 2 cálices de xerez, entregou um ao antigo noivo e, aproximando-se, falou docemente: Estava com ciúmes, meu amor. Abraça-me mais uma vez, não me deixes agora que estou tão apegada ao nosso passado. Não pensas no teu marido doente? Lembra-te que nada podes oferecer-me, mocinha. Adeus. E saiu, abandonando o cálice, sem haver ingerido a bebida. Não, voltes, voltes, suplicou a moça, tentando alcançá-lo. Miguel foi embora com a charrete da casa. Florence ficou chorando, atirada na poltrona, em frente à lareira. Ainda havia fogo. Ela atiçou as brasas, tomou de uma vez os 2 cálices de bebida e, mirando o braseiro rubro, falou a si mesma: Voltarás para mim, meu amor, mais brevemente do que pensas. Dias passaram. Os tios e o primo de Miguel estavam ainda em viagem. Florence aproveitava as saídas de seu esposo para chegar-se a Miguel, que procurava repudiá-la. Ele contou essas coisas ao médico, que achou graça da situação, pois na cabeça do Dr. Oswald, o rapaz estava perdendo a oportunidade de amar uma bela jovem, e ainda mais o amor da vida dele. Miguel titubeava e quase se deixava levar pelo entusiasmo de seu coração, pensando em seguir os conselhos do médico. Mas e seus tios? Não prometera a si mesmo que os respeitaria? Afinal, foram eles que o auxiliaram no momento em que mais precisara. Contudo, a tentação de ter Florence em seus braços era irresistível. O Sr. Frederico Faustino, esposo de Florence, era um homem encantador quando ela o conheceu. Cheio de amabilidades, despertou na jovem uma amizade que, pensava ela, levaria pouco tempo para tornar-se amor. A necessidade de esquecer a dor de seu casamento falho com Miguel a arremessara para aqueles braços que, mais tarde, tanto a desiludiriam. Sem tempo para conhecer melhor o seu pretendente, deparara-se tarde demais com um homem rude, agressivo e alcoólatra que viveria ao seu lado. Muitas vezes via-se chorando, arrependida por ter aceitado aquele casamento arranjado por seus pais, que também não conheciam a verdadeira personalidade do futuro genro. Nobre e poderoso pelos bens herdados, detentor da mais alta estima na sociedade europeia, Frederico era orgulhoso, egoísta e de caráter violento, e suas más inclinações se robusteceram ainda mais quando ele percebeu que sua esposa não havia esquecido o ex-noivo. Daí por diante, enciumado, obrigava-a a fechar-se em casa, perdendo a liberdade que sempre tivera. A Florence só era permitido acompanhá-lo aos eventos sociais. Uma noite, chegou-se a ela, obrigando-a: Mulher, eu sei que não gostas da família Ambrosius, contudo és obrigada a ir nesse jantar. Não gosto mesmo, e tu sabes o motivo. Eu sei que flertas com a senhorita Raquel, bajulando-a na frente dos convidados, humilhando-me. Depois desapareces da sala com ela e fico a visualizar os hóspedes sorrindo com expressões de malícia, ouvindo os cochichos das mulheres. Ora, Frederico, ainda queres que me sinta bem naquela casa? Bem, queridíssima, a vida de casado não é um calvário, nem deve ser uma prisão. Sou homem e, bem sabes, muito apreciado aqui em Paris. Mas, enquanto sua esposa, eu exijo respeito. Exigências a mim? Oh, mas ainda não sabes com quem casastes? Vamos, vista-se, não temos tempo a perder. Coloques o último vestido que comprei para ti. Aquele escuro? Ridículo, fechado até o pescoço, enquanto que as outras mulheres vestem roupas decotadas?
Mulher minha tem que ser discreta, vamos. Como Florence não se movia, Frederico a empurrou para dentro do quarto, fazendo-a vestir-se. Foi nesse momento que ela, chorando, prometeu a si mesma vingar-se dele e decidiu voltar aos braços do homem que sempre amara. Aquela noite foi uma das mais tristes para Florence. Humilhada mais que das outras vezes, viu seu esposo beijar Raquel na frente de todos os participantes do jantar e abraçá-la de modo escandaloso. A provocação de Frederico fez com que Florence apanhasse seu casaco e se retirasse sozinho pelas ruas de Paris, à procura de um coche para voltar para casa. Como não levara as chaves, tivera que esperá-lo de madrugada para entrar em casa. Já era bem tarde quando Frederico chegou, completamente bêbado e furioso. Queres me envergonhar perante os meus amigos? Queres que pense que sou eu o traído? Verás o que mereces. Daí por diante, Florence passou a ser agredida fisicamente pelo marido. Além disso, Frederico começou a levar Raquel para sua casa, e os dois zombavam e riam muito da esposa traída. Ela está comigo por causa dos meus dotes, Raquelzinha, dizia ele, humilhando Florence. Mas, um dia, Frederico foi chamado a Amsterdã, e Florence exigiu que fossem para a casa de seus pais. Lá se instalaram e Frederico não se deu conta de que o ex-noivo de sua esposa era o primo dela. Semanas depois, Miguel estava no gabinete da torre, quando o viu baterem na porta. Florence entrou e foi diretamente abraçá-lo. O rapaz empurrou-a, tentando desvencilhar-se, mas ela insistiu. Nesse momento, o amor adormecido despertou em seu íntimo. Seu coração palpitava. Em sua cabeça, ouvia os conselhos do médico. Em seus ouvidos, as ideias das almas dos vampiros, puxando-o para esse fim. Então, achando natural seguir seu coração, Miguel arrastou-se ao cadafalso. Cadafalso. Por quê? Muito de vós perguntareis. Porque aqueles espíritos infelizes e dependentes que haviam se juntado a Miguel no tempo em que ele usava as drogas com Samantha, agora o incentivavam a viver aquele amor proibido, que certamente o conduziria a novo sofrimento e, em consequência disso, entregar-se novamente ao vício. Aproveitando a paixão de Florence e as suas ideias libidinosas em relação ao primo, essas entidades começaram a traçar um plano ardiloso, estimulando a moça a trair o esposo, aproveitando brechas de seu pensamento vingativo para intensificar esses insensatos desejos. Inspiraram nela a saudade do homem amado e a vontade de se entregar a ele. Atitude ilegítima agora, dentro das leis morais do Criador, pelo respeito que se deve dar à união sacramental, mas que crescia com o incentivo dos infortunados espectros. E faziam o mesmo com Miguel, cujas lembranças, embaladas por insinuações da relação íntima que o casal não chegara a consumar, permaneciam em sua mente como verdadeira obsessão. Assim trabalha o plano espiritual inferior. Por isso, é importante o conhecimento das leis morais que nos poderão livrar de muitos deslizes em nossa vida. Orai e vigiai, falou-nos o Mestre, mas o ser humano, dentro das suas limitações e preso às paixões terrenas, dificilmente consegue voltar seu íntimo para a realidade cristã nesses momentos de tentação. O desejo fala mais alto, a sedução lhe impede o raciocínio e ele desce, achando tudo muito natural, arranjando desculpas para os seus atos, como se o adultério fosse um ínfimo ultraje, e se entrega à imoralidade, criando novos débitos que um dia terão de ser quitados por meio de muita dor e solidão. O respeito ao companheiro é a base da união familiar. Como confiar em um indivíduo que mantém uma falsa união? Onde o amor? Onde a cumplicidade? O casal entregou seus corpos ao êxtase e à paixão. Sentindo-se como que eleitos divinos por se pertencerem agora, como desejavam ter feito tempos atrás, Florence fizera aquilo por amor,
mas também com o intuito de sentir-se libertas das garras de Frederico. Estava totalmente envolvida pelos funestos ideais dos infelizes desencarnados. Não podia contar a seus pais a desesperança de seu matrimônio, mas viveria uma vida dupla enquanto pudesse. Agora ficaria mais próxima de seu amor, já que separar-se do rico senhor seus pais não permitiriam. Isso seria uma grande vergonha para a família. Então, o melhor a fazer, pensava Florence, era continuar assim, tendo a seu lado o amor de sua vida. Mas, quanto lhe custava olhar para Miguel e não poder abraçá-lo quando bem o quisesse. Depois, os dois se lembraram de Frederico, que ainda dormia após mais uma noite de bebedeiras. "O que vamos fazer de nossas vidas, meu amor?" inquiriu Miguel. "Fazer? Ora, eu nada poderei fazer. Teremos de continuar nos vendo às escondidas", respondeu ela, levantando-se do divã, assustada com aquela pergunta. "Florence, eu não poderei esconder-me como um bandido. Quero-te ao meu lado todos os dias de minha vida. Jamais te deixarei, agora que me pertences." "Impossível. Eu não pertenço a ti, amado Miguel, sabes disso. Olha", falou ela mais calma, enredando-se ao seu lado e depositando a cabeça em seu ombro. "Será muito mais interessante vivermos assim, como foi hoje, e muito mais bonito também. Frederico me sustenta e me dá tudo quanto nem penso em desejar, enquanto que, contigo, bem, meus pais não gostarão nada disso", completou, não desejando magoá-lo com o que iria dizer. "Sei que ainda nada sou, mas espere um tempo para ver. Serei um grande médico." "Então, esperemos até que isso aconteça." "Oh, Florence, sinto-me explodir de angústia. Não posso ficar sem ti agora. Vou levar-te comigo." Florence sentiu que tinha agido impulsivamente, atirando-se nos braços de Miguel daquela forma, e fazendo uma fisionomia fechada, finalizou dizendo: "Olha, Miguel, já estou disposta a esquecer tudo o que houve entre nós. Esqueçamos tudo isso. Eu volto para Frederico e pronto. Jamais o deixarei, porque isso mataria meus pais de desgosto. E além disso, eu não desejo ser mal falada pelo povo." Florence largou os braços de Miguel, que tentava segurá-la, e saiu batendo a porta. O filho de Horácio sentou-se no divã, abatido, abaixou a cabeça e, colocando as duas mãos sobre ela, permaneceu assim por uns minutos, imaginando um modo de reconquistar a mulher amada. Mas como? Frederico estava entre eles. Como expulsá-lo da vida de Florence? Miguel tentou afastar esse pensamento, mas ele voltava. Somente se ele... Bem, eu não deveria pensar nisso, mas e se ele desaparecesse para sempre? Imagens negativas emitidas pelos espíritos maldosos passaram a invadir-lhe a mente. Nelas, Florence o abandonava para viver em Paris com o esposo, e ria muito por tê-lo usado no momento de carência. O ciúme o desesperava, e essas vibrações o ligavam cada vez mais aos antigos companheiros desencarnados, que não viam o momento de voltarem a compartilhar as drogas com ele. De repente, a morte do rival começou a lhe parecer uma razoável solução. Quando deu por si, estava começando a arquitetar um plano discreto para colocar fim à vida de Frederico, sem levantar suspeitas e sem se comprometer com a justiça dos homens. E, quieto, caminhou pelo estúdio, olhando de vez em quando pela janela para ver o movimento no portão de entrada, verificando se Florence sairia com o marido. Imenso despeito e amargura lhe abateu. Teve vontade de quebrar tudo em sua frente. Sentiu-se infeliz e rejeitado pela frívola mulher que tanto desejava. Um processo obsessivo iniciara-se dentro de si, e a imensa solidão que sentia facilitava perigosamente essa imprevisível investida. Mal pude dormir naquela noite, achando-se um desgraçado. No dia seguinte, pediu para conversar a sós com a prima, mas a jovem deixou-o esperando, assumindo a assistência ao desafortunado esposo.
Nos dias que seguiram, aconteceu o mesmo. Tudo estava acontecendo para a satisfação daqueles infelizes e inconformados espíritos que o seguiam. Na semana seguinte, Florence, muito saudosa, subiu novamente ao estúdio e quis amar Miguel, mas ele a repudiou, dizendo: O que decidiste? Ela se fez triste e docemente respondeu: Desejo despedir-me de ti, porque voltaremos a Paris, Miguel. Dá-me um beijo, ama-me. Esta será nossa última vez. Quando partes? Daqui a 2 dias. Oh, sinto te deixar assim, querido. Querido? Usaste-me, Florence, iludindo-me, fugiste dos meus olhos todos esses dias. Enlouqueces-me. Tive medo que algum servo nos visses, querido, e também meu esposo desconfiasse. Mas não disseste que não o amavas? Que ele era um ébrio? Sim, mas afinal sou sua propriedade. E por que viesses tirar minha paz? Eu já me sentia resignado com a nossa separação. Oh, também tenho chorado, mas meu esposo precisa de mim. Se ele não existisse, sim, eu seria tua para sempre, mas agora nada mais adianta. Miguel, de agora em diante, lembremos sempre dos nossos momentos felizes. Tenho chorado muito o amor perdido. Sabes que te adoro e que gostaria de estar ao teu lado todas as horas de minha vida. No entanto, jamais isso poderá acontecer conosco. Pertenço a outro homem. Coloque isso em tua mente, meu amor. Nunca poderei ser tua, apesar de querer-te tanto. Venha jantar conosco à noite para ficarmos juntos mais alguns momentos. Quero lembrar-me de ti sorrindo como nos velhos tempos. Miguel franziu a testa e não disse mais nada. Empurrou Florence, jogando-a no divã, e desceu as escadarias rapidamente. Apanhando seu cavalo, cavalgou até sua casa e atirou-se no sofá, em frente à lareira, que crepitava com o grande braseiro. Percebendo seu desânimo, Francisca tentou socorrê-lo com chá de folhas e laranjeira, mas Miguel rejeitou, e realmente Florence o estava enlouquecendo. Deixara todos os livros da administração dos bens de Hermínio em cima das mesas do estúdio, documentos importantes que, fugindo do assédio de Florence, não tivera tempo de guardar. Deixara também uma caixa que deveria estar no cofre e que continha uma vultuosa soma. Esse dinheiro estava destinado à compra de um prédio, cujo documento, já previamente assinado por Miguel, ali também estava, como procurador que era do futuro proprietário, seu tio. Esquecera dos atributos e normas de um bom administrador, cuidar dos bens do seu senhorio. Mas tudo isso acontecera porque estava desesperado. Amava Florence com um amor maior que sua própria vida. Grande ânsia de voltar aos narcóticos começou a importuná-lo. Para não ceder a essa vontade, Miguel começou a fumar charutos, compulsivamente, até ficar enjoado e sofrer uma crise de vômitos. Mas isso não refreou sua ansiedade. Não poderia perder Florence. Já não tinha seus pais e a solidão a enlouquecia. Era uma pessoa introspectiva, não fazia amizades rapidamente e precisava do amor da escolhida por seu coração para não desesperar-se, agora que sabia que ela ainda o amava. Anoitecera e, na mente perturbada e envolvida pelo mal, pensamentos escuros o cercavam. Não sabia Miguel da infiltração de amigos de outro plano, atraídos pelos pensamentos funestos e infelizes que o inspiravam ao novo recurso. Ouvindo-os, decidiu que tomaria uma atitude. Então, fortaleceu a ideia que estava tendo e levantou-se, vestiu-se e saiu à procura de Samantha. Quando nos sentimos envolvidos por sombras de ódio, rancor ou despeito, é aconselhável que nos afastemos para elevarmos o pensamento a Deus, pedindo a Ele que nosso coração compreenda as razões daqueles tormentos. Assim, estaremos nos fortalecendo e evitando que o mal desencadeie trevas ainda maiores para nós. Se lembrarmos de fatos em que a revolta fez parte de alguns momentos nossos, veremos que o ato que se seguiu enveredou-nos numa avalanche de insucessos. Tudo porque fomos envolvidos em vibrações altamente negativas,
atraídas por nós próprios, por meio da revolta. Ao orarmos, mudamos nosso pensamento e a fé nos protege. Vibrando positivamente, concluiremos que estamos errados em nossa forma de pensar, recebendo a seguir a recompensa com as soluções que desejamos. É como se os nossos caminhos começassem a se abrir, resolvendo os nossos problemas. Por isso, precisamos sempre nos lembrar das palavras de Jesus quando nos disse: orai e vigiai. Com o espírito abalado, Miguel teve sensações desastrosas. A espiritualidade maior lhe aconselhava a não praticar aquele delito que o faria perder sua encarnação na terra, podendo levá-lo a abismos profundos de onde não sairia tão cedo. Contudo, entregue à desesperada paixão e incentivado pelas entidades doentias, convenceu-se de que somente daquele modo poderia ser feliz novamente. Encontrou a antiga namorada depois de muito procurar, no mais fundo abismo de degradação, magra, muito feia, com grandes olheiras e quase sem cabelos. Era o espectro do pavor que vinha em sua frente. Agora ela fazia parte de uma quadrilha de traficantes. Fora a maneira de obter o que considerava seu sustento. Miguel entrou na taberna em que se encontrava Samantha, perguntando por ela a sujeitos mal encarados que lá estavam, dizendo que era grande amigo dela. Levaram-no ao porão do prédio. Desconfiara dos jovens ao seu lado, mas fingira serenidade. Samantha, preciso falar-te, disse ao vê-la. Olá, de volta, meu bem. Sabia que um dia voltarias a me procurar. O que desejas? Precisa de algo forte e saboroso? Miguel olhou para os rapazes que sorriram e pediu: a sós. Preciso falar-te a sós. Estes são companheiros diurnos e noturnos, Miguel. Não se preocupe. Queres drogas? Miguel afirmou meneando a cabeça. Retirou do bolso uma grande quantia. Samantha arregalou os olhos e disse: deves estar desesperado, meu amigo. E mostrando um pacotinho, continuou: estas agora são novas. Experimente, vais gostar. Miguel nada respondeu, apanhou o pacote e saiu repudiando o local e enojando-se de tudo o que assistira. Seu plano seria misturar a droga à bebida e servi-la ao esposo de Florence. Assim, aquele coração, que já não andava tão forte, acabaria parando de vez. Ninguém perceberia o crime e a prima estaria livre para ele. Desde que passara a arquitetar a morte de Frederico, Miguel atraíra para junto de si espíritos assassinos, que passaram a assessorá-lo nessa empreitada. Esses novos acompanhantes sorriam satisfeitos. O rapaz captara todas as sugestões e atendia fielmente aos seus pensamentos. Mas isso não estava nos planos dos antigos obsessores de Miguel que, viciados em narcóticos, desejavam apenas que ele voltasse a fazer uso das drogas. O crime em nada lhes interessava. Aqui, como no além, as almas desencarnadas que perambulam pelo umbral terrestre sentem-se como se ainda estivessem encarnadas, vivendo na matéria. Por esse motivo, não desejam se envolver naquilo que recriminam. Ninguém do primeiro grupo que obsedava Miguel havia sido assassino e, além disso, nada tinham contra Frederico. Quem os estimulara novamente com drogas fora exatamente Miguel e era com ele que deveriam acertar contas, se necessário fosse, o que não era o caso dos últimos chegados. Diante do novo comando espiritual que Miguel, com sua invigilância e desconhecimento, havia atraído, os espíritos desequilibrados entraram em conflito, cada qual defendendo seu interesse. A rivalidade acabou se tornando uma aguerrida batalha, até que, ao final, os dois grupos de sofredores fizeram um acordo. Os que não desejavam se envolver no crime deveriam se afastar momentaneamente, retornando somente quando Miguel, vencido pela dor e pela decepção, retomasse o vício.
Voltariam apenas para se drogarem juntamente com ele.